Olá, me chamo Rafaela. Vou realizar, antes de começar minha apresentação, uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher branca, o meu cabelo é preto, ele está solto na altura dos ombros. Eu tô com uma blusa branca, estou gravando esse vídeo em uma sala, a parede é branca, atrás de mim tem uma prateleira com alguns livros e quadro, e ao meu lado tem uma luminária, também um pouco grande. O título do meu trabalho é As Feministas Conversam com Winnicott, tensionando perspectivas sobre cuidado. Adianto um pouco que as discussões aqui que eu vou trazer são iniciais e parciais. Elas seriam talvez um convite para futuramente a gente fazer um diálogo mais demorado e longo. E é um modo que eu encontrei de tentar fazer dialogar campos que eu estou inserida, né? No caso, a psicanálise, desde uma perspectiva de Winnicott, e parte do campo das ciências sociais, principalmente a antropologia, a sociologia do cuidado. Bom, a frase de Winnicott de que não existe um bebê sozinho, né? Ou seja, a gente seria parte essencialmente de uma relação, ela é muito conhecida, né? O psicanalista ele aponta para uma certa ontologia na teoria dele, em que o cuidado é algo central e essencial para a nossa vida, né? A gente precisa dos outros, a gente precisa estabelecer uma relação de cuidado de partilha, né, para sobreviver e para viver. E aqui acho que é importante dizer o quanto essa perspectiva tensiona uma ideia de sociedade moderna, constituída por certos ideais de autonomia e independência, né? Nessa frase, né, da Patrícia Paperman, ela coloca, né, o quanto a gente acredita que na nossa sociedade a gente seria formalizada por adultos competentes, iguais, autônomos e saudáveis, né? Assim, eu acho que essa imagem fabulatória que se constrói para sustentar esse ideal societário, ela nega ou até mesmo recusa o que de fato constitui e a faz permanecer de pé, que seria a interdependência, né? E bom, se a gente precisa de cuidado, né, e se é ele o que sustenta a nossa vida em sociedade, então quem então poderá realizar essa atividade, né? Para o psicanalista, para o Winnicott, o desenvolvimento emocional de um bebê no início só pode ser bem consolidado na base das relações com uma pessoa que idealmente deveria ser a mãe. Fecha aspas. Assim, eu acho que infelizmente ele coloca na conta das mulheres e principalmente da mãe, entendida aqui enquanto a parturiente, né, a responsabilidade de cuidar e do cuidado. Para o Winnicott, aquela que deu à luz teria uma especialidade única, né? A gente pode pensar aqui no conceito dele de preocupação materna primária. E aí, nessa linha, o autor ainda questiona, né? Ele segue o questionamento dele com a defesa dele, né? Quem mais sentirá e fornecerá o que é preciso, para além da mãe? E aí, veja, primeiro, acho que é problemático a maneira como o autor faz certas derivações automáticas entre parturiente, mãe, mulher e cuidado, né? A gente sabe que essas posicionalidades e essas categorias, elas não são equivalentes, né? Aqui é só pensar nas experiências, por exemplo, das mulheres barriga de aluguel ou de homens trans. E, além disso, eu acho que nesse trabalho aqui que eu estou apresentando, eu tento levar a pergunta do Winnicott a sério e não só como uma formulação retórica, né? Então aqui estou tentando responder de outros modos a pergunta que ele faz, né? A partir de uma leitura feminista sobre cuidado. Então acho que a gente pode refazer essa pergunta, né? Quem mais poderia sentir e fornecer o que é preciso a um bebê? E aí eu acho que, para tanto, talvez a gente precisa repensar e definir o que a gente entende quanto cuidado, né? E dialogando com algumas feministas, a gente pode compreender o cuidado enquanto uma atividade, né?
direcionada à manutenção, à sustentação e à continuação da vida de nosso ambiente, né? Então, cuidado não é só uma atitude atenciosa, né? Mas ele está articulado ao reconhecimento das necessidades e a tentativa de respondê-las concretamente, né? E se a gente segue um pouco nesse caminho, a gente tensiona a perspectiva winnicottiana, porque, bom, a gente afirma, então, né, não há nada que dê naturalmente à pessoa que gesta e pare alguma especialidade inata para cuidar, né? Aqui a gente está um pouco desnaturalizando o cuidado e o cuidar, inclusive dissociando de qualquer associação com um gênero, de modo que a gente consiga politizar essas atividades, né? E, bom, a proposta, portanto, de trazer certas autoras do campo do care, né, para dialogar com o psicanalista, é um caminho de tentar responder a pergunta de Winnicott de outras formas, no caso de uma forma feminista, né? Então, se o cuidado é uma atividade própria da espécie, necessária para a continuidade da vida social, desvinculada de qualquer assimilação natural essencialista com o gênero, quem mais poderia ser capaz de sensibilizar e fornecer o que é preciso a alguém? Ou, no caso, cuidar de uma criança. E aí não é preciso ir muito longe, né, para perceber o quanto é impossível o cuidado das crianças ser sustentado apenas dentro de um campo familiar, né? Ainda mais quando ambos os parceiros, né, as pessoas que sustentam essa casa, trabalham fora de casa, né? E aí a pergunta quem que vai cuidar do bebê, ela sempre vem, né? E eu acho que ela pode ser respondida de vários modos, né? Então, vai ter uma avó, vai ter uma tia, vai ter uma creche, vai ter uma escola, vai ter uma vizinha, vai ter uma babá, né? E no caso do próprio Winnicott, havia uma babá e uma irmã. Então, mesmo que na teoria dele, a parturiente, a mãe, né, seja convocada a exercer esse papel primordial e essencial no cuidado de uma criança, no cotidiano da vida de Winnicott, havia outras pessoas realizando esse trabalho, né? E eu acho que é uma pena ele não ter dado o devido valor a essas outras mulheres, acho que principalmente a babá dele, né? E aqui eu relembro também que o Freud tinha uma babá, mas também não deu a devida centralidade para ela na teoria que ele postulou, né? E aqui eu acho que acredito ser importante reconhecer o modo como a psicanálise foi articulada e contribuiu para a construção dessa ideia de uma família burguesa que tem a mãe biológica, né, em um dos seus pontos de ancoragem. Por vezes, o modo como a teoria é apresentada e ensinada hoje acaba por reforçar essa construção, né? E aí, acho que a gente precisa relembrar que, bom, aquilo que foi construído não é da ordem do natural, né? Então, nem sempre foi assim e pode ser de outro modo, né? E aí, aqui, faço um breve parênteses, né? Porque só nessa questão quanto à suposta especialidade que a parturiente, mãe, teria no cuidado dos filhos, né? É só pensar que há pouco tempo atrás, principalmente no Brasil, não era a mãe biológica quem amamentava as crianças, né? Mas as amas de leite. Então, eu acho que lançar luz sobre aquilo que fica no ponto cego da teoria, ou sobre aquilo que a gente deixa de lado, né? Aqui eu estou pensando muito nas babás, né? De Winnicott, de Freud. Eu acho que é um bom modo de repensar a partir de outras perspectivas e proporcionar outros debates, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, para a babá de Winnicott, a gente pode repensar o cuidado na sua teoria, estritamente ancorada nessa figura materna, né? E para além disso, a gente pode repensar a própria ideia de família nuclear burguesa, porque é justamente por haver essa figura de fora, né, que essa família pode se sustentar, né? Essa ideia de família pode se sustentar.
Bom, por fim, aqui eu deixo a importância da gente afirmar com Winnicott e as teorias do que a nossa ontologia enquanto seres interdependentes e a necessidade do cuidado em nossa vida em sociedade, e, para além disso, defender o cuidado enquanto um direito universal, né? Mas, por último, e não menos importante, talvez ao invés de reforçar e reinserir discursos maternalistas sobre cuidado, a gente poder repensar e não cair em um familismo e essencialismos de gênero. Era isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço a atenção e quem estiver me acompanhando por aí. Até logo.